Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Então, em primeiro lugar, bem-vindos. Nós vamos fazer aqui uma masterclass de diversidade, equidade e inclusão nas empresas e nas organizações. Vamos falar um pouquinho sobre ferramentas práticas, que nós trabalhamos aí já há algum tempo, e vamos trocar com vocês, tá? Aqui depois nós vamos ter o link de gravação que enviaremos a todas as pessoas inscritas hoje na nossa Masterclass. Eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Mariana De Peron, eu sou uma mulher cisgênero, branca, heterossexual, sou sócia fundadora da Travessia. Eu sou advogada, trabalho com esses temas há mais de 20 anos, isso já fala quantos anos mais ou menos eu tenho, né? Eu sou uma geração XY, e aqui na Travessia eu cuido dos programas ESG, de diversidade e inclusão, sou mais responsável atualmente pelas estratégias aplicadas. Nós temos também aqui a Vini, eu vou parar de falar para que a Vini possa se apresentar, e nós duas vamos estar levando esse conteúdo. Vocês podem mandar a qualquer momento perguntas, dúvidas, e ao final nós teremos 10 minutos para que vocês possam trazer comentários também, falar e se apresentar, tá bem? Perfeito, pessoal. Vou passar um instante. Deu uma microfonia aqui, porque eu e Mari estamos na mesma sala. Muito prazer, bom dia, me chamo Vini Michelucci. Meus pronomes são ela, dela, sou uma mulher trans, sou uma pessoa branca, formada em Direito, sou sócia aqui da consultoria também, desde 2021, trabalho vários pilares da consultoria, dentro dos programas de diversidade, com comitês, grupos de afinidade, realização de mapeamentos, muitas das ferramentas que nós vamos aqui apresentar hoje, estou também super envolvida. Trabalho bastante nos pilares de treinamento, educação corporativa, especialmente os treinamentos sobre viés, liderança inclusiva, comunicação e também os letramentos, especialmente aí sobre a comunidade LGBT+. Vou acompanhar a todo momento a Masterclass, vou contribuir em alguns momentos também. Deixo informado desde já que vocês podem utilizar o chat. A Mari, enquanto ela apresenta, eu vou responder o chat e vice-versa, a gente vai se intercalando aqui também, então podem utilizar o chat. Ao final, vocês receberão um link de feedback que vocês também poderão fazer perguntas adicionais para a gente responder e compartilhar, né, mais informação no pós-evento. Muito obrigada pela participação. Reforço que o evento é gravado, aparece apenas a gravação da tela e dos facilitadores, o chat não fica visível na gravação. Então, fiquem super à vontade para interagir. Obrigada e um ótimo evento. Obrigada, Vini. Então, hoje nós vamos falar aqui, eu vou passar brevemente sobre os benefícios que já estão estabelecidos, pesquisados e fundamentados acerca dos programas de diversidade, equidade e inclusão. Nós vamos trazer essa parte de uma forma informativa, com dados, depois vocês também vão ter acesso a esse material, e com fontes, caso vocês precisem ou queiram se aprofundar sobre os temas, tá bem? Primeira coisa é em relação à inovação e criatividade. Quando eu comecei a trabalhar com esses temas, há muito tempo atrás, ainda com o nome de sustentabilidade e terceiro setor, um dos primeiros estudos que trouxe a questão relacionada a equipes plurais e inovação e criatividade foi um estudo de 2020 da McKinsey. Esse estudo ele é feito pela McKinsey, na verdade, desde aproximadamente 2014, 2015, com base em alguns outros estudos que eram feitos já na época pela Escola de Harvard. Então, o que demonstra esse estudo de 2020? Que as empresas com mais diversidade étnica e cultural, elas têm 36% de chances de superar concorrentes em termos de lucratividade. Isso porque pessoas que vêm de diferentes origens, com diferentes identidades, elas, né, contribuem para que você
tenha dentro da organização perspectivas únicas, e isso faz com que a inovação seja fomentada. Um outro estudo, que aí vai tratar sobre a melhoria no desempenho financeiro, eu gosto de citar dois, um da Boston Consulting Group e o outro também da McKinsey, que fala que empresas que têm e organizações com mais diversidade, equidade e inclusão, eles têm um ROI maior, que é o retorno sobre o investimento, de 19%, quando comparado com empresas em que exista mais homogeneidade entre as pessoas, e também, quando nós olhamos para o estudo da McKinsey, as empresas que têm mais diversidade de gênero, elas são 25% mais propensas a ter uma rentabilidade acima da média do mercado. Do mesmo modo, quando as empresas investem mais na diversidade étnico-racial, essa propensão aumenta para 36%. E aí nós estamos falando aqui de resultados financeiros. A outra questão é a atração e retenção de talentos. Hoje nós temos 5 gerações convivendo no mercado de trabalho. Gerações que são muito distintas umas das outras, né? E você tem as gerações mais jovens, como, por exemplo, Millennials e Z, que exigem ambientes de trabalho mais inclusivos, mais saudáveis, né, com mais oportunidades iguais. Quando a gente olha para um estudo da Glassdoor de 2023, 76% dos colaboradores que são das gerações mais jovens, eles priorizam diversidade na hora de procurar um novo emprego. Então, empresas e organizações que possuem programas estruturados, políticas eficazes, são mais procuradas pelos talentos dessas gerações. Um outro ponto é a questão do engajamento e da produtividade. Em relação a esse ponto, tem uma pesquisa bem recente da Gallup, que reforça que os ambientes mais inclusivos, mais plurais, mais saudáveis, proporcionam mais satisfação e engajamento dos colaboradores. Os colaboradores se sentem mais motivados a atingir os seus objetivos de desempenho, o que traz mais produtividade e também melhores resultados para as empresas. E aí nós temos a questão relacionada à conexão com os clientes. Os programas de diversidade e inclusão, e aí a gente pode pensar nisso, né, não só para clientes, mas para fornecedores, para os consumidores, para a sociedade como um todo, né, nós temos que as empresas e organizações que têm projetos, programas e ações relacionados à diversidade, equidade e inclusão, essas empresas têm mais adesão de consumidores. Isso é parte da estratégia de negócio e marketing das empresas. Então, aquilo que hoje nós chamamos de diversity washing ou greenwashing, e aí esses programas normalmente estão já atrelados a questões ESG, isso é muito importante para toda a rede, né, para todos os stakeholders das empresas e das organizações. Tá? E aí as pessoas sempre perguntam, né, tanto quando nós trabalhamos, ou estamos conversando, ou apresentando alguns dos nossos projetos, mas como que a gente começa ou aprimora um programa de diversidade e inclusão? E a resposta que a gente tem aqui para dar para vocês, de uma forma muito tranquila, é que não existe uma fórmula pronta. Vai depender especialmente da cultura da empresa ou organização em que você está, né, do nível de conhecimento e maturidade para lidar com temas relacionados à diversidade, equidade e inclusão, para que você possa começar um programa que tenha base, um programa que vai ter perenidade, um programa que vai ser sustentável ao longo do tempo. Então, nós vamos falar de algumas ferramentas que são utilizadas aqui para diagnóstico. Muitas empresas e organizações gostam de começar os trabalhos fazendo censos de diversidade. É muito importante que, se você opta por fazer um censo de diversidade, que você ofereça pelo menos letramentos básicos para engajar o seu público.
Porque muitas vezes as pessoas vão se deparar com perguntas que talvez elas não possuam conhecimento, né? E aí a gente está falando de letramentos para que traga mais engajamento para o censo e para que as respostas sejam mais acuradas, né? Então, nós vamos falar de algumas ferramentas de diagnóstico e depois nós vamos trazer um comparativo entre elas. Vou começar falando do censo. O censo é uma ferramenta que é utilizada para avaliar representatividade de grupos plurais com base em marcadores sociais. Então, nós vamos ter aqui um censo, ele é um censo que vai estar muito, e ele precisa estar muito em linha com a metodologia utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e vai trazer informações relacionadas à representatividade, né, com base em marcadores sociais. Quais? Então, nós vamos ter a questão de sexo biológico, identidade de gênero, raça e etnia, orientação sexual. Nós também falaremos de deficiência, neurodiversidade, perfil socioeconômico, gerações, religiões. Podemos colocar aqui diversos marcadores sociais, tá? Normalmente, o que é importante, né, quando a gente faz um censo, o censo ele vai fornecer uma visão detalhada desse perfil demográfico. É importante ter o censo e usar o censo com cruzamentos, para que você possa aqui trazer a ferramenta da interseccionalidade. Então, para você enxergar, por exemplo, quantas mulheres tem na empresa ou na organização, quantas mulheres brancas, negras, indígenas, amarelas, né, asiáticas. Então, para você entender que dentro, por exemplo, do grupo de mulheres, aonde estão quem são essas mulheres, com base em outros marcadores sociais, e onde elas estão. Elas estão na base, elas estão nos cargos técnicos, elas estão nos primeiros postos de liderança, ou elas estão de uma forma, né, de uma forma equânime em todos os lugares da empresa ou da organização. Muitas empresas e organizações, elas utilizam, e nós fazemos dessa forma, questionários anônimos para garantir a privacidade dos colaboradores, incentivar a honestidade das respostas e cumprir com a legislação aplicável, mas especificamente aqui, falando da proteção de dados. Alguns dados que são perguntados num censo, e aí vocês também vão ver isso em outras ferramentas que falaremos aqui, são dados protegidos e dados sensíveis. Então, normalmente, o que nós sempre recomendamos, e recomendamos a vocês, é que utilizem questionários anônimos em plataformas seguras para garantir não só o anonimato, mas também a privacidade e o atendimento às normas e regulamentações aplicáveis. Uma outra ferramenta que também se utiliza muito é a pesquisa, né, de clima organizacional, que são focadas em diversidade, equidade e inclusão. Essas pesquisas, normalmente, elas vão avaliar a percepção dos colaboradores em relação à cultura inclusiva da empresa. São questões que vão trazer, né, esse farol, né? Esse farol, essa percepção. Por exemplo, se os colaboradores sentem que eles pertencem à organização, se eles são respeitados, se eles percebem oportunidades de crescimento e promoção de forma equânime, se há uma cultura efetiva de respeito. Um exemplo de uma pesquisa de clima organizacional que é muito utilizada aqui, né, que é para mensurar a percepção dos colaboradores, é a Inclusion Index, né? É uma ferramenta que você tem, que existe no mercado para você entender qual é a percepção dos colaboradores em relação a esses temas, e aí como que é a vivência desses temas dentro da empresa e da organização, tá bem? Aí nós temos uma outra ferramenta
que é muito interessante, nós aqui usamos em alguns clientes que gostam de começar por aqui. Normalmente, quando a empresa ou organização estão mais focadas em olhar para o ciclo do colaborador num primeiro momento e depois ter uma pesquisa como o censo ou uma outra ferramenta que apresentaremos para entender mais profundamente sobre a diversidade, equidade e inclusão dentro da empresa ou organização. O mapeamento do ciclo do colaborador é uma abordagem mais estratégica, que vai garantir, então, são analisados todos os processos e subprocessos, normalmente da área de RH, desde o recrutamento e seleção até a saída do colaborador da empresa, passando por oportunidades de desenvolvimento, promoção, treinamentos, benefícios, que hoje é um tema muito importante para as pessoas, né, os grupos minorizados, e aí depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Essa análise, ela é realizada através de verificação de documentos, processos e políticas da empresa e também de entrevistas com colaboradores. Ela permite identificar oportunidades de melhoria para que vocês possam promover um ambiente mais inclusivo em todas as fases da experiência do funcionário da empresa, né, ou do colaborador da organização. Nós temos também aqui, que essa é uma ferramenta que particularmente é a que mais me agrada, porque ela é o diagnóstico de ambiente inclusivo. Quando você vai trabalhar a estratégia de diversidade e inclusão e criar um programa de diversidade, equidade e inclusão mais profundo, que vai ter ações de curto, médio e longo prazo, que vai abarcar todas as áreas da empresa, que tem o engajamento e o compromisso da liderança, o diagnóstico de ambiente inclusivo, na minha opinião, é muito recomendado. Ele é um processo sistemático que tem, né, por objetivo avaliar a inclusão dentro da organização, identificando as áreas, né, em que existem ainda barreiras, que existem desafios, né, e como que o diagnóstico ele é feito. Ele contempla uma análise demográfica, então ele contempla um censo, ele contempla grupos focais de entrevistas que vão oferecer insights qualitativos sobre os desafios enfrentados por colaboradores, e isso permite que as soluções, né, relacionadas a esses desafios, elas sejam feitas de forma mais eficazes, e também existe aqui a avaliação de processos e políticas, desde práticas de recrutamento e seleção, políticas internas, né, código de conduta e ética. Então, aqui, o diagnóstico, ele é uma ferramenta bastante completa, que contempla uma análise quantitativa e também uma análise qualitativa. Os resultados de um diagnóstico, esses resultados, eles são muito importantes, não só para olhar para o programa de diversidade, equidade e inclusão, mas também para práticas ESG e ainda para questões relacionadas à cultura, tá bem? Temos aqui também uma ferramenta que é usada por algumas empresas e estamos trazendo, que são a análise das redes sociais internas. Algumas empresas utilizam essas ferramentas de análise para verificar as relações, são softwares, né, que mapeiam as relações entre os membros da equipe, para verificar se existe segregação, ou se tem pessoas que estão passando por alguma situação de preconceito e discriminação e acabam desabafando com colegas com os quais tenha mais intimidade, mais proximidade. Então, também é uma ferramenta que permite fazer aí um mapeamento, né, essas interações que são feitas nas redes sociais internas. Trazendo para vocês o comparativo, né,
eu gosto muito de falar do foco de cada uma das ferramentas. O censo, ele tem como foco o quem compõe a organização. A pesquisa de clima, né, que mede a satisfação e percepção dos colaboradores, a pesquisa de clima vai olhar o como os colaboradores percebem o ambiente. O mapeamento do ciclo do colaborador vai olhar o quem, como, o onde e quando, né? E aí, por isso que eu trago essa questão de ser uma ferramenta mais completa. Perdão, o diagnóstico é mais completo. E o mapeamento do ciclo do colaborador, ele vai avaliar uma parte qualitativa e processual, que é o onde. Onde e quando a inclusão é promovida, óbvio que dentro do ciclo do colaborador, tá bem? Depois vocês vão ter acesso a esse material que traz, né, esta comparação entre as ferramentas de diagnóstico que nós estamos apresentando aqui. Vamos falar agora das ferramentas de implementação. Uma vez que você faz o diagnóstico, o próximo passo é iniciar a implementação. Do quê? De projetos, ações, práticas, e vamos aqui falar um pouquinho das ferramentas de implementação. Nós vamos falar primeiro das implementações estruturais, tá? O que são as o que é uma implementação estrutural quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, ou até mesmo de práticas ESG, ou de qualquer projeto de cultura que você queira fazer dentro da sua empresa e organização. O objetivo da implementação estrutural é organizar, né, integrar o tema da diversidade, da inclusão, ESG, em políticas e processos formais da organização, trazendo o quê? Políticas e processos de recrutamento, promoção, avaliação de desempenho, benefícios, antidiscriminação, antiassédio, com governança corporativa. Para que você possa integrar, né, esses temas dentro da cultura da empresa, você precisa estabelecer uma governança. É uma governança mínima que vai trazer a robustez para dentro da organização e ou da empresa. A primeira questão, né, o primeiro ponto que a gente traz aqui é o Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão, que é criar um grupo responsável por supervisionar as iniciativas de diversidade, equidade e inclusão. Tem empresas, organizações que já têm uma governança corporativa mais robusta e as figuras de comitê já são mais comuns e têm esse condão de olhar para uma série de temas. Comitês de segurança, comitês de ética, aqui nós estamos falando do Comitê de Diversidade e Inclusão. O comitê, de uma forma genérica, ele vai garantir que as ações, elas estejam coordenadas, né, que elas possam ser coordenadas e que as metas de diversidade e inclusão estejam integradas nas estratégias corporativas, né? Atua como um fórum para discutir os desafios, propor soluções, trazer ideias de ações, fazer benchmarks, né? O comitê, ele fica com essa responsabilidade para coordenar ações, projetos e iniciativas relacionadas ao tema da diversidade, equidade e inclusão. O que é importante aqui? O benefício de se ter um comitê, um grupo de trabalho, o nome, pessoal, varia de empresa para empresa, né? É que você aqui centraliza a responsabilidade pela implementação e também pode, né, monitorar o progresso, assegurando-se, obviamente, que todos esses interlocutores que se engajam com o tema, ou que tenham que se engajar com o tema, né, possam efetivamente estar brifados, estar entendendo aquilo que está acontecendo com relação a esses tópicos. Tá? Uma outra forma de observar, né, de se fazer implementação estrutural, é trazer a questão relacionada às políticas e diretrizes formais. Quando nós estamos fazendo projetos que são mais robustos, né, normalmente as empresas e organizações nos questionam,
eu preciso ter um manifesto de diversidade e inclusão, eu preciso ter uma política de diversidade e inclusão? E eu respondo, bom, se você quer ter transparência em relação a esse tema, você ter políticas, manifestos, declarações, relatórios, é muito importante, porque isso formaliza aquilo que você está fazendo e o que você pretende fazer, né? O tema não fica vazio, né? Você está formalizando. Então, quando a gente fala das políticas claras e formais, elas vão orientar as práticas, né? A política, ela chega para dar a conformidade, a robustez que vai orientar as práticas da empresa em relação a temas, em relação a processos que estejam relacionados a essa temática. Então, vamos dar um exemplo aqui. Você tem uma política de benefícios. A política de benefícios, vamos supor que na sua empresa ou organização, hoje ela só trabalha, ela só traz informações sobre casais, famílias compostas por pai e mãe, e benefícios que venham daí. Hoje nós temos famílias plurais, famílias que são compostas por pai e pai, mãe, só pai, uma mãe e uma avó, né? Então, como é que ficam os benefícios? E aqui a gente fala de saúde, e aí eu estou falando plano de saúde, acompanhamento psicológico, benefícios relacionados a grupos minorizados, como, por exemplo, a gente falar de transições, né, de acompanhamentos para transição de gênero, para a gente falar de processos de hormonização. Então, quando você tem uma política de benefícios, e aqui a gente vai integrando a diversidade, integrando a temática da diversidade, equidade e inclusão, transformar essa política é parte desse projeto, do programa. As políticas, elas precisam estar bem documentadas e amplamente, né, comunicadas, para que todos conheçam os termos. Então, eu sempre falo, políticas simples, claras, objetivas e que integrem, né, a temática e abranjam todas as pessoas. Isso é importante para criar uma base sólida e juridicamente defensável, né, para a promoção efetivamente da inclusão, certo? Vocês podem colocar as perguntas, a gente responde depois também, fiquem tranquilos, aqui não tem esse tipo de formalidade, vocês são parte da família Travessia, tá bom? Um outro ponto aqui de uma implementação estrutural, que é muito importante, é os mecanismos de monitoramento e compliance. Quer dizer, vamos supor, eu tenho um código de conduta e ética, eu tenho uma política de antidiscriminação. Se acontece algo comigo, aonde eu falo? Então, aqui é você garantir que as práticas de diversidade, equidade e inclusão, elas estão sendo cumpridas, né, por meio do quê? De auditorias periódicas, de fiscalização, você também consegue mensurar o progresso disso, envolvendo aí, criando KPIs específicos, né? E faz o quê? Isso garante a transparência, a responsabilização, permite que a gente possa fazer ajustes, corrigir desvios na implementação ou até mesmo atualizações, né? A gente possa atualizar. É importante que a área de compliance, se ela existe dentro da empresa e organização, ela faça parte desse trabalho. Se você tem um canal de denúncia, um canal de escuta, que esse canal, né, as pessoas que recebem denúncias, reclamações, relatos, que as pessoas elas estejam preparadas para receber questões desde, por exemplo, fraude, suborno, corrupção, até situações envolvendo assédio sexual, importunação sexual, racismo, injúria racial, LGBTfobia, capacitismo, etarismo e por aí vai, tá? Um outro ponto da implementação estrutural é o plano de ação e metas estratégicas. A gente precisa desenvolver um plano de ação que esteja alinhado com as metas estratégicas da empresa ou da organização. O plano, né, ele vai definir metas mensuráveis, por exemplo,
quero aumentar a representatividade da população negra na minha empresa ou na minha organização. Como posso fazer isso? Existem muitas possibilidades. Mas, por exemplo, você pode fazer isso criando vagas afirmativas, né? Então, você vai ter ali a meta de, por exemplo, se você tem 25% de pessoas negras na empresa ou organização, que até ao final, né, de 2030, esse percentual cresça 10%. Então, como que você vai fazer isso para que esse crescimento, para que você consiga atingir essa meta? Criação de vagas afirmativas, programas de estágio para pessoas negras, programas de trainee, existem várias possibilidades. Parcerias com instituições, programas de mentoria de jovens periféricos, né, jovens negros periféricos, tem muitas possibilidades. O que é importante é que o plano de ação vai te dar base para que você possa traçar metas, reavaliar as metas, né, e cumprir as metas, certo? Aí nós vamos falar agora da implementação cultural. A implementação cultural, quando a gente pensa na temática de diversidade, equidade e inclusão, ela tem por objetivo transformar o comportamento, valores e atitudes dos colaboradores. Enquanto a implementação estrutural estabelece políticas, processos formais, plano de ação, né, grupo de trabalho que vai se dedicar a esses temas, a implementação cultural, ela trabalha na criação de uma cultura inclusiva, né, onde a inclusão, onde a diversidade, onde a equidade, elas tornam parte do DNA da empresa ou da organização, tá bem? Primeiro ponto são os treinamentos sobre diversidade, equidade e inclusão. Sensibilizar e educar todo mundo, né? Falando de vieses, microagressões, letramentos, isso precisa ser constante, porque as pessoas estão dentro da nossa empresa, dentro da nossa organização, nós acabamos, né, assim, as pessoas acabam saindo, outras vão entrando, então é muito importante manter a periodicidade desses treinamentos. Por que eles são importantes? Porque eles aumentam a conscientização sobre essas questões, né, acabam desmistificando conceitos e equipam os colaboradores com ferramentas para que eles possam lidar com a diversidade no dia a dia. Um ponto muito importante aqui é a gente também colocar os treinamentos para as lideranças. As lideranças não devem fazer só treinamentos, por exemplo, de liderança inclusiva. Esse é um passo importante, mas as lideranças, elas precisam estar equipadas do conhecimento sobre questões relacionadas aos grupos minorizados, sobre terminologia, sobre situações que podem ocorrer, e, finalmente, sobre as habilidades que elas têm que desenvolver ou aprimorar para que, efetivamente, elas sejam uma liderança mais inclusiva e engajada com esta temática. Tá? O importante na implementação cultural, quando a gente fala dos treinamentos, das sensibilizações, das palestras, é que aqui o objetivo é transformar os comportamentos para que a gente tenha um ambiente de respeito mútuo, tá? Outro tema, né, que está aqui dentro da implementação cultural é a celebração da diversidade, que é a gente criar as oportunidades para celebrar, valorizar, promover o reconhecimento, o respeito, e aqui, por exemplo, são os eventos relacionados a datas comemorativas, como, por exemplo, o mês do orgulho, LGBTQIAPN+, o mês das pessoas com deficiência, o Dia da Consciência Negra, o Dia Internacional da Mulher, tem muitos outros. Uma coisa que é importante é a gente não confundir evento com treinamento. Nos eventos, a gente celebra, a gente traz, obviamente, algumas informações e conhecimentos, mas são nos treinamentos e nas sensibilizações e nos letramentos que a gente consegue aprofundar um pouco mais as discussões, tá bem? Um outro ponto aqui são os programas de mentoria e as redes de apoio, e aqui estão os grupos de afinidade, né?
Então, aqui é você criar efetivamente uma rede de apoio para os colaboradores que pertencem a grupos minorizados, para a gente falar de desenvolvimento, networking, crescimento profissional, e aí falando um pouco dos grupos de afinidade, para que os grupos de afinidade também olhem, obviamente, a cultura da empresa, da organização, e possam trazer o quê? As percepções, as informações, as propostas de melhoria relacionadas àquele grupo respectivo. Então, por exemplo, o grupo de gênero, o grupo de afinidade de gênero, vai olhar para a temática de gênero, para as necessidades, para os desafios que as mulheres enfrentam e propor melhorias. De mesmo modo, os outros grupos, LGBTQIAPN+, o grupo de raça e etnia, o grupo de gerações, o grupo de pessoas com deficiência, de pessoas com neurodiversidade, e por aí vai, tá bem? Essas redes, os programas de mentoria, os programas de sponsorship, eles são importantes porque ele ajuda o desenvolvimento profissional, o crescimento dessas pessoas e também a retenção dos talentos diversos. Uma outra questão é a comunicação aberta e transparente. A gente precisa, quando vai trabalhar com essa temática, promover uma comunicação que efetivamente seja mais transparente, tá? Então, os colaboradores, eles precisam sentir que eles estão num ambiente seguro para que eles possam expressar suas opiniões, preocupações e sugestões. De mesmo modo, as pessoas que já estão dentro da organização, as lideranças, também precisam se sentir num ambiente seguro para que elas possam errar. É o erro sem medo. O erro pelo desconhecimento, o erro por ignorância, o erro por simplesmente o erro pelo erro, pelo uma questão de se equivocar. Então, é muito importante que tenha um ambiente de segurança para todos, onde esse diálogo sobre temas relacionados à diversidade, equidade e inclusão, ele seja incentivado e não diminuído, e não retalhado, sabe? Então, aqui você pode criar canais de comunicação anônimo, ter espaços regulares de discussão, como reuniões de feedback, os próprios comitês, grupos de afinidade fazem esse trabalho, e isso faz o quê? Faz aumentar a confiança entre os colaboradores, e aí, eu acho que isso é a beleza da comunicação, quando a gente tem esse espaço de segurança. A responsabilidade por esses temas, a responsabilidade por essa pauta, a gente conseguir progredir, ela é coletiva. Eu sempre falo isso aqui quando a gente está trabalhando. A questão da diversidade, equidade e inclusão é uma questão coletiva. Eu, Mariana, tenho uma vivência como mulher na nossa sociedade que é completamente diferente, por exemplo, da vivência que a minha filha começa a ter já, que tem quase 11 anos, e é uma menina negra. A minha questão, quando eu olho para gênero, não é beneficiar a mim, mas beneficiar o grupo de mulheres, sabendo dessa interseccionalidade que existe dentro desse grupo. Quando a gente trabalha a questão racial, a mesma coisa. Quando a gente olha a questão LGBTQIAPN+, a Vini, por exemplo, nossa sócia, minha sócia, ela é uma mulher trans. Ela entende a pauta, obviamente, a vivência trans permite a ela ter uma série de experiências relacionadas ao tema, mas a gente olha a pauta como um todo. É uma questão coletiva, com peculiaridades para cada pessoa que faz parte do acrônimo, ali de cada uma das letras. Então, isso é muito importante, não é sobre o meu protagonismo ou a minha história, é sobre a coletividade que está ali dentro daquele grupo. Perfeito? Aqui nós vamos falar dos KPIs. Nós trouxemos aqui, que a implementação nos KPIs faz o quê? A gente usar efetivamente os indicadores de desempenho para mensurar, monitorar, gerenciar o progresso das iniciativas, isso é importante porque isso transforma as metas abstratas em objetivos que são mensuráveis e acionáveis. Quer dizer, você está trazendo as metas para a realidade, e não só trazendo discursos de metas, porque temos isso também.
Vamos falar de KPIs demográficos, que eles medem a representatividade de grupos dentro da organização. Então, mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência da comunidade, e não só, obviamente, no todo da organização. A gente tem que olhar por cargo, fazer essa segmentação. KPI de equidade salarial, indicadores que olham a paridade de remuneração entre diferentes grupos, garantindo aí que não se tenha discriminação salarial. KPI de recrutamento e seleção. Temos a questão da diversidade no pipeline de talentos, nas contratações, a taxa de inclusão nas contratações por nível hierárquico, então também podem ser usados. KPIs de inclusão e engajamento, indicadores tanto qualitativos como quantitativos que medem o sentimento de inclusão. Falamos aqui de um deles, que é a pesquisa, por exemplo, de clima organizacional. KPIs de rotatividade e retenção. Eles monitoram a retenção de talentos diversos e a taxa de saída de colaboradores pertencentes a grupos minorizados, né? Não só a saída, mas as razões, os fundamentos que foram dados. KPIs de parcerias externas e cadeia de fornecimento, né? Aqui nós vamos falar dos percentuais de contratos que as empresas têm, e aí, com quem? Com organizações, empresas que sejam formadas por mulheres, pessoas negras, pessoas da comunidade LGBTQIA+, pessoas com deficiência, né, parcerias de impacto social com ONGs, instituições, aqui também você pode trazer metas. Os KPIs de comunicação e transparência. Temos aqui a questão da comunicação inclusiva, da visibilidade de diversidade, equidade e inclusão, por exemplo, os relatórios anuais, as newsletters internas, outros comunicados que existam e que sejam passados normalmente da área de endomarketing, e o envolvimento dos líderes. Os percentuais de líderes que participam ativamente das iniciativas, e aí podemos pensar em treinamentos, eventos, projetos, programas de mentoria e outras questões. Aqui nós trouxemos, então, 3 tipos de implementação: a estrutural, a cultural e a baseada em KPIs. Os focos aqui são diferentes e os benefícios também, tá? Então, trazemos para vocês aqui, trouxemos aqui 3 tipos de implementação: a estrutural, a cultural e o que a gente fala das métricas de progresso. Vamos falar de algumas iniciativas de diversidade, equidade e inclusão. Gostamos de trazer iniciativas que são interessantes para inspirar, né, vocês, as empresas de vocês, as organizações. Então, vamos trazer aqui, nós vamos olhar para o grupo Boticário. Nós temos aqui uma questão de implementação de métricas, né? Então, aqui você tem que a empresa tem um compromisso público de alcançar pelo menos 50% de mulheres na diretoria até 2025. Tem aqui os dados, né? A empresa também desenvolve um programa gratuito e de formação e inclusão de talentos em tecnologia para impulsionar, né, a carreira e representatividade de mulheres, pessoas negras e pessoas com mais de 50 anos. Então, acho que aqui a gente sempre gosta de trazer programas e projetos que olhem para os grupos de uma forma interseccional. Temos esse projeto normal, né, que é muito interessante da gente olhar a iniciativa da Electrolux, que fez cursos para capacitar mulheres em vulnerabilidade social, para que elas aprendam uma atividade, um ofício, ganhando autonomia em casa, né, tendo mais possibilidades profissionais, e aqui vamos falar da independência financeira, quando a gente olha para grupos de vulnerabilidade social, e que as mulheres possam também sair dos ciclos de violência, né? Aqui nós temos essa questão, e é muito importante a gente olhar para isso quando a gente vai falar do grupo de mulheres. Temos o Itaú, que trabalha a inclusão racial, fez programas, né, afirmativos com relação a trainees e estágio, e também tem políticas de promoção equitativa em todas as áreas da organização.
Temos a Vale, que também tem um trabalho aí bem extenso, com mais de 215 mil funcionários, né, e tem como meta ocupar 40% dos cargos de liderança com pessoas pretas e pardas, até 2030. Temos a Sodexo, que estabeleceu também um projeto, né, uma parceria, um projeto de empregabilidade de pessoas trans, uma parceria com o Ministério do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, para fornecer formação básica, né, para pessoas travestis e transexuais. Aqui era como estava lá, viu, gente? Eles fizeram um programa específico, né? E aí, isso permitiu que essas pessoas também aprendessem um ofício, e tiveram aí muitas, um deles, né, uma das pessoas foi contratado para trabalhar como oficial de cozinha num dos clientes da Sodexo, e a Sodexo acaba fazendo essa ponte, né, entre esse programa e os clientes que elas atendem no core aí do seu desenvolvimento da empresa, do negócio. Temos a Down, que tem um programa All-in, que é, né, focado na criação de um ambiente mais inclusivo para pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, e aqui o programa ele inclui treinamentos, políticas inclusivas, e aí olhar para a questão da licença parental para casais LGBTQIAPN+, e benefícios de saúde, por exemplo, para a transição de gênero. Temos a Natura, que tem um projeto relacionado à formação de pessoas para aprender, né, obviamente, a linguagem brasileira, a língua brasileira de sinais. Eles têm iniciativas relacionadas a outros grupos, mas é bastante interessante aqui, né, trazer esse dado que em dezembro, né, de 2019, eles já estavam com 23% dos pontos de venda Natura com colaboradores com deficiência intelectual. Esses números já devem ter aumentado, mas é interessante a gente ver, né, esse progresso e esse percentual. Aqui, a 3M tem uma iniciativa bem interessante que oferece transporte com acessibilidade para deslocamento dos colaboradores de casa ao trabalho, né, para as pessoas com deficiência, além, né, quais são esses transportes? Então, carros com motoristas específicos, transporte por meio de aplicativo, e também uma oferta de cadeiras motorizadas para que as pessoas com baixa mobilidade possam transitar na empresa com autonomia, inclusive nos ambientes fabris. Tá? A Novelis, né, tem uma iniciativa bastante interessante na temática de gerações, que é muito legal, a mentoria reversa, né, que o líder sênior acaba recebendo a mentoria de um jovem profissional. Então, aqui, a Novelis trabalha essa questão geracional, assim como o Santander. Né? O Santander tem o programa S, que foi criado para estimular essa vivência entre diferentes gerações, incluindo a mentoria reversa, as capacitações focadas na inclusão geracional e também nas campanhas internas de conscientização. Um programa mais completo que traz, né, a questão aqui, né, uma implementação cultural envolvendo a mentoria, o treinamento e a comunicação, tá bem? E aqui chegamos à hora das perguntas e respostas. Eu vi que tem uma série de perguntas que a Vini estava respondendo aqui. Nós deixamos esse espaço para que vocês, se sintam muito tranquilos em fazer dúvidas, feedbacks, comentários. É um espaço falar de vocês, quer falar da organização, combinar um benchmark, é um espaço que a gente sempre deixa para as pessoas que estão aqui, né, para que a gente possa ouvir vocês, tá bom? Desde já eu quero agradecer, e aí agora eu vou passar para a Vini,
e vou ficar mais quietinha aqui, porque a gente está na mesma sala e faz um ruído. Com licença. Estamos nos encaminhando aí para o nosso encerramento, para o momento de perguntas e respostas. Eu aproveitei aqui para ir respondendo algumas perguntas no chat. Ficou uma para a gente responder no final, que é uma pergunta da Carla, que ela comentou: tenho dúvida quanto ao anonimato do censo. Como conseguir mensurar a demografia se ele for anônimo? Eu vou fazer uns breves comentários e também vou passar para a Mari complementar, obviamente, sobre a questão do censo, mas essa ferramenta, a gente percebe que muitas vezes quando a gente coloca a identificação da pessoa, a gente tem um engajamento menor, né? Então a gente sugere até que o censo seja realizado de uma forma anônima, para que a pessoa ela se sinta mais confortável em fornecer informações, como autodeclaração racial, né, ou até identificar se ela pertence ou não à comunidade LGBT+. E também informar outros dados que são costumeiramente pedidos ali no censo de diversidade. A gente costuma conduzir, e é importante que esse censo ele seja conduzido, a análise desses dados, ela seja feita com um profissional que seja especialista em análise de dados, um cientista de dados, um analista de dados, que consiga fazer uma avaliação e também oferecer um percentual de confiabilidade das respostas. Regularmente, né, se um censo tem um grande engajamento, a gente tem aqui um histórico na travessia de condução de censos que tem engajamento até 98%, né, de quase 100% da empresa atingida. Nunca será 100%, é muito difícil, mas a gente consegue chegar ao engajamento de 98%. Algumas respostas a gente identifica que elas são imprecisas, ela tem alguma distorção. Essa distorção costuma ficar de 2 a 3%, então é uma pesquisa que tem uma alta confiabilidade, mesmo conduzida de forma anônima, né? Até porque ali são pedidos alguns dados de natureza pessoal, dados sensíveis de acordo aí com a própria LGPD. A demografia, ela vai ser mensurada da mesma forma. A gente vai conseguir ter uma foto a partir da quantidade de pessoas respondentes, de qual que é a proporção de gênero, a proporção racial, a faixa etária dessas pessoas, e na análise, por isso que eu comentei, né, que é importante que a análise do censo seja feita com um profissional que tenha conhecimento de dados, a gente costuma fazer intersecção de dados, então a gente filtra quantos respondentes tivemos por área, quantos respondentes nós tivemos por diretoria, por unidade da empresa, se é uma empresa que tem vários escritórios, então a gente personaliza para compreender essa demografia a partir também desses parâmetros, sabe? Mas mesmo com anonimato, costuma ter maior engajamento e a confiabilidade da pesquisa é bastante alta. Nessa pergunta, se a Mari quiser me complementar, vou fechar aqui o microfone para não dar interferência, e fiquem à vontade para fazer mais perguntas também. Não, Vini, eu acho que você contemplou tudo. Eu não tenho nada a complementar. Eu acho que o primeiro censo, ele é sempre mais delicado e mais sensível, por isso eu acho bem importante ter o anonimato. Caso não se tenha o anonimato e se pretenda conduzir de uma outra forma, tem que ter um disclaimer bem claro a respeito dessa temática, que normalmente vem da equipe jurídica da empresa, da organização. Carla, eu acho que você levantou a mão primeiro, pode ir. Sim, rapidinho. Obrigada. Primeiro, Vini, foi esclarecedor. Eu queria saber se vocês fazem o censo, vocês realizam? Sim, nós realizamos o censo, nós fazemos ele numa plataforma que é externa da travessia, para a pessoa não achar, obviamente, é só o nome dela, o anonimato é da empresa e nosso também, e depois a gente anonimiza a base e traz um relatório completo. O relatório, ele detalha não só a questão, né, ele pode contemplar não só a análise da representatividade, mas também um book de recomendações
para ações de curto, médio e longo prazo, tá? Para que isso já respalde, né, o plano de ação da empresa, sabe, ou da organização. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que te agradeço. A próxima pessoa que levantou a mão, eu não vi aqui quem é. Bruno. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde não, bom dia, tudo bem? Eu sou o Bruno, sou analista de diversidade na Oliver. A gente é uma agência de publicidade, aí eu queria fazer uns comentários sobre o censo, né? Porque eu tenho a sorte de trabalhar num setor mais aberto, essas questões de diversidade, as pessoas falarem mais. Então, aqui a gente não trabalha com censo em si, a gente está chamando de cadastramento, justamente porque não é anônimo. Então, a gente tem aí uma introdução bem longa sobre LGPD e por que a gente está fazendo de forma não anônima, e aí as pessoas podem dar o acordo ou não. Até hoje a gente só teve uma pessoa que não concordou em participar, então isso mostra que a gente está conseguindo avançar bem, só que a gente não pergunta coisas tão profundas, por exemplo, a gente não entra em religião, em perfil socioeconômico, em outras questões. A gente fala mais sobre os marcadores principais, né? Então gênero, sexualidade, raça, né? Enfim, a gente já tem feito bastante letramento e as pessoas estão mais acostumadas. E aí a gente faz ele de forma contínua, então a gente manda para todos os novos colaboradores e atualiza com quem está saindo também. Aí a gente consegue ver essa demografia nas áreas, nos níveis. Mas a gente também entende, sim, a importância do anonimato, então a gente quer fazer um censo anual mais para frente, para abordar a pesquisa de clima e alguns assuntos mais avançados, justamente porque a gente entende também que esse anonimato traz mais conforto para as pessoas responderem. Exato. Bruno, muito obrigada, mas eu acho que você trouxe um ponto que foi o que eu mencionei. Como vocês estão chamando de cadastramento, vocês têm aí um disclaimer grande, né? Um aviso grande sobre essa temática. É isso que é importante. Quando a gente fala de dados, o importante é a gente falar o que será feito desses dados. Eu acho super legal olha, já vi o censo ser primeiro e depois o cadastramento vir depois, já vi o cadastramento vir antes com esse disclaimer e o censo mais profundo depois. O que é importante, né? Quando você quer, por exemplo, levar os dados para uma plataforma de BI e poder olhar isso, né, a partir vai entrando novos, né, essa questão, vão saindo pessoas e você ter isso mais atualizado, realmente o que vai ser importante é esse aviso que vai para as pessoas. Eu acho que parabéns, é isso mesmo. Obrigada pelo espaço, gente. Imagina, Bruno, nós que agradecemos você. Alguém quer mais trazer alguma outra resposta, alguma dúvida, feedback? Lucy Dalva, pode falar. Olá, bom dia, tudo bem? Está todo mundo me ouvindo, né? Sim. Então, primeiro, parabéns pelo trabalho, que maravilhoso, é sempre muito bom participar de eventos como esse, de reuniões como essa, tirar dúvidas e ver os outros trabalhos acontecendo. Você falou sobre o censo logo no início. Eu já fiz aplicação de censo dentro de uma empresa que eu trabalhei anteriormente, e como base para as perguntas e até explicação em relação à raça, né, etnia, eu usei a demografia, né, o censo que o próprio IBGE faz. E eu queria ver com vocês, né, vocês estão aqui, a gente está dividindo conhecimento, Claro. E eu queria saber se está correto dessa forma, se tem alguma outra instituição federal, governo, alguma coisa oficial que eu tenha como base para essas perguntas, porque, por exemplo, no IBGE, ele vem explicando o que sabe, o que significa cada etnia. E a gente sabe que no Brasil algumas pessoas não se entendem, não se enxergam ainda, né? Não tem esse interesse, vamos dizer assim, em saber sobre. E aí eu gostaria de saber de vocês isso. Lucidava, muito obrigada, sua pergunta é maravilhosa. Nós, quando fazemos censo, levamos também para o censo da empresa ou da organização o mesmo formato do IBGE, tá? Por quê? Porque o IBGE, temos aí questões, né, questões que o IBGE ele precisa de uma revisão,
Eu não concordo com a metodologia que foi traçada lá atrás, e aí eu já deixo aqui a minha opinião, porque eu acho uma metodologia, né, aquelas respostas são confusas, mas o que nós fazemos? Nós avisamos as pessoas que é o mesmo formato de perguntas para que a gente possa comparar a demografia da empresa, da organização, com a demografia do Brasil, né? Nós aqui, eu acho que isso é importante, a gente tentar inovar o mínimo quando a gente fala de marcadores oficiais, de marcadores sociais, porque o IBGE hoje é a nossa fonte oficial, e ele mapeia, né, a demografia brasileira e diversos indicadores e marcadores de acordo com uma metodologia. Então, se a gente quer comparar um dado, a gente precisa que essa comparação seja feita nas mesmas bases, tá bom? Obrigada e parabéns. Muito obrigada. Eu tenho outra pergunta também. Claro, faça a pergunta. Eu estou preparando uma palestra para atuar. Eu sou de Maceió, Alagoas. Eu não sei se vocês sabem, mas é lindo aqui. Mas é uma das cidades do Nordeste que, infelizmente, carrega a marca de preconceito, de racismo e tudo, até por conta da nossa fundação, que é extremamente canavial, então sempre tem o coronelismo por aqui, né? E, infelizmente, as pessoas carregam o preconceito, o racismo consigo. E aí eu estou preparando uma palestra agora para atuar no mês de novembro, e eu gostaria de saber se vocês têm alguma preparação ou se vocês vão fazer algum trabalho durante o mês de novembro, se vocês pretendem também dividir conosco o conhecimento que vocês têm em relação a isso. Muito obrigada, não é por isso, nós vamos sim fazer um evento para tratar sobre inclusão racial, no mesmo formato da Masterclass. Eu vou pedir para a Vini colocar aqui no chat também os nossos contatos, né? Vocês podem nos seguir nas mídias. A Travessia tem uma página no LinkedIn que ela é muito completa, nós colocamos lá todas as notícias, análises, tudo que a gente faz sobre a temática. Temos também o Travessia Inclusão no Instagram, e vocês podem nos seguir, a gente fica feliz com sempre as novas conexões, e também nos enviar mensagens para tirar dúvidas sobre qualquer temática, tá bem? Tá bem, muito obrigada. Parabéns a todos. Imagina, obrigada a todos vocês. Então, pessoal, estamos chegando aqui às 10h06. Eu quero agradecer em nome da nossa equipe esse momento que nós tivemos aqui para essas trocas, para que a gente possa trocar conhecimentos e experiências. Muito obrigada e fiquem atentos às nossas mídias, que nós, em breve, vamos ter um novo evento. Um beijo grande para vocês e um ótimo dia. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.